Olá, povo de Deus! Estamos iniciando aí mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Dessa vez nós estamos estudando a lição de número 3, tá? Nós vamos estudar a lição de número 3 da nossa revista, né, o segundo trimestre de 2023, que tem um tema relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus, certo? A lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Então, essa é a nossa lição de hoje. Nós vamos começar sem mais delongas. Eu me chamo Geilson França, você está no meu canal, Presbítero Geilson França. Espero que você possa nos ajudar dando like, dando também, se inscrevendo no canal, abençoando o canal maravilhosamente. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Gente, o texto áureo diz o seguinte: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Vou repetir. Tiago capítulo 3, verso 16 diz o seguinte: porque onde há inveja e espírito faccioso, de intriga, né, de separação. O que é que há aí? Perturbação e toda obra perversa. Se numa casa, numa família, existe, né, esse espírito faccioso, a inveja, que nada mais é do que você não apenas querer o que é o do outro, né, que é muito usual, muito corriqueiro nós ouvirmos falar, né, a definição de inveja é exatamente a pessoa que deseja as coisas do outro. Na verdade, o sentimento de inveja, o sentimento de inveja, ele é muito mais destrutivo, ele é muito mais maligno. Então ele é muito mais do que você querer o que o outro tem. Você, na verdade, quer a destruição do outro. Você quer, o invejoso, ele quer que o outro deixe de existir, para que ele exista só. Então, tudo que o outro faz é motivo para ele ficar chateado, ele ficar triste, para ele ficar com raiva, zangado. Por quê? Porque ele quer a aniquilação do outro. Então, uma definição para inveja é: eu quero não apenas o que o outro tem, o que o outro é. Eu quero que o outro deixe de existir. Porque aí, só o fato dele existir, só o fato dele estar presente aqui comigo, só o fato dele estar fazendo isso ou estar fazendo aquilo, já me incomoda. Então eu quero que ele deixe de existir. Então isso é inveja, tá? Isso é inveja. A verdade prática diz o seguinte, ó: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Então é uma obra da carne. Coloquei até um versículo bíblico mais na frente, né, que vai falar a respeito disso, né, que é lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 20, 17, 20, né, 20 por aí. Vai falar sobre as obras da carne e vai falar que a inveja é uma das obras da carne, porque tem efeito destrutivo, né? Além da porfia, da briga, né, da facção, existe o ciúme, que também provoca todo esse cenário, traz tudo isso, né? E nós vemos tanto na família de Jacó, como também na família de José, como na família de Jacó, né, com José, melhor dizendo, e também na família de Isaac, né, com Rebeca, Esaú e Jacó, né, também nós vemos a inveja imperando. Mas também nós temos outras passagens bíblicas também que vai falar sobre a inveja, né, também. Por exemplo, nós temos lá no começo, né, quando Deus, Caim e Abel, quando eles estavam ali apresentando sua oferta diante de Deus, nós vemos também ali um caso de inveja e ciúme, obra da carne, né, que resultou em quê? Em um homicídio. Então, para você ver como o ciúme, a inveja, ela tem exatamente essa capacidade de gerar violência, de gerar raiva, de gerar intriga, de gerar obra da carne. Porque tudo que é obra da carne é destrutivo, né? Nós temos aí nossa leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo de número 37, 1 a 4, versículos 11, 18, 23, 24 e 28. Vamos fazer essa leitura
convido você para estar conosco até o final dessa aula, tá? Não vai tirar, não. Não vai tirar aí esse vídeo agora, não, porque tem muita coisa boa para a gente poder continuar estudando, tá bom? Vamos lá. Versículo 1, capítulo 37 diz: E Jacó habitou na terra das perseguições de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó, sendo José, melhor dizendo, 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Então José era aquele que delatava, né? Era aquele que falava contra ou falava dos maus feitos dos seus irmãos para o seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, né? Porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Essa preferência de Jacó provocou exatamente a ciumeira no meio dos seus filhos, né? Ou seja, ele amava mais a José porque era o filho da sua velhice, e isso fez com que ele produzisse uma túnica de várias cores que destacava-se diante de todas as outras túnicas, né? Você vai entender que antigamente as túnicas eram feitas de duas cores no máximo, né? E Jacó, ele teve essa ideia de fazer uma túnica diferenciada exatamente para mostrar para os outros irmãos, os seus filhos, que José era realmente um filho também diferenciado, né? Versículo 4 diz: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia mais falar com ele pacificamente. Então ficaram todos aborrecidos. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então havia inveja, havia ciúme, né, no meio deles. Então havia essa confusão familiar. Eles viviam no meio de invejas e no meio de confusões, invejas, que resultou, mais uma vez, em violência, né? Então seus irmãos tinham inveja, e o pai Jacó guardava esse negócio no seu coração. E viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Então o desejo de violência era tão grande que eles desejavam, inclusive, matar o seu próprio irmão, né? O desejo era de realmente matar. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, eles tiraram de José a sua túnica, né? A túnica de várias cores que ele trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, alcançaram, né, José da cova, alçaram, melhor dizendo, né, tiraram ele da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito, né? Para você ver, eles primeiramente planejavam a morte de José, mas um dos irmãos, né, acabou ali naquele momento intercedendo pelo José, e eles resolveram: não, então vamos vender, porque aí nós vamos resolver o nosso problema. Então o que é que eles queriam? Aniquilar. Foi o que eu falei para vocês, o que era inveja. Inveja é um sentimento de aniquilação. Eu quero aniquilar o meu próximo. Eu quero aniquilar essa pessoa que me incomoda. Eu quero aniquilar essa pessoa que me deixa incomodado. Então a inveja deixa o outro incomodado, deixa a pessoa incomodada ao ponto dela querer a não existência daquela pessoa que te incomoda, né? Isso é inveja. Não é simplesmente: eu quero que o cara tenha um carro vermelho, eu quero um carro vermelho. O cara tem um Corolla, eu quero um Corolla também, porque o cara tem um Corolla. Não é simplesmente isso. Porque se o cara tem um carro bom, por que eu não posso desejar ter um carro bom também como o outro, né? Agora, a inveja não, vai mais além. A inveja, eu quero que ele seja aniquilado, que ele perca tudo, que ele perca o Corolla que ele tem. Eu quero que ele seja aniquilado da minha frente, que ele deixe de existir. Foi isso que aconteceu, foi a inveja que aconteceu com a família de Jacó. Então, gente, a introdução diz o seguinte: a história dos filhos de Jacó não só é comovente, desculpa,
não só é comovente, mas também é dramática. José, filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele, por isso tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Então, inveja, já falamos, né, do sentimento que há por trás da inveja, que é o sentimento de aniquilação, e também o ciúme. Aí o ciúme eu quero tratar um pouquinho com vocês aqui, um pouco sobre o ciúme. O que é o ciúme? É um estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de que se pretende um amor exclusivo. Vou repetir. Estado emocional complexo. Então, ele já afirma aqui que é um estado emocional complexo que envolve o sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de que se pretende um amor exclusivo. Receio de que o ente amado dedique seu afeto a outra pessoa. Então, o ciumento, ele tem aquela preocupação. Será que aquele cara tá... Será que esse meu amado está amando outra pessoa? Será que essa pessoa a quem eu amo, a quem eu gosto, está gostando, está se relacionando, está tendo afeto de outra pessoa com outra pessoa, né? E aquela pessoa fica... A pessoa que está com ciúme fica naquele estado de expectativa, né? De vigilância para saber se a pessoa tá ou não tá com outro afeto, dedicando-se, né, a outra amizade, a outros relacionamentos. Então, no fundo, o ciúme é um medo de perder, né? É um medo de perder alguma coisa. A pessoa fica naquela tensão e no medo de perder aquilo pelo qual ela está com tensão, certo? Então, ciúme patológico. O ciúme patológico, gente, nós temos o ciúme normal. O ciúme por si só ele não é algo negativo, ruim. Demonstra um certo cuidado. O ciúme, ele, de uma certa forma, ele demonstra, né, um certo cuidado que uma pessoa tem em relação a outra. Porém, existe, né, aquele momento em que um dos parceiros ele se sente ameaçado, né, frente à situação. Todo ciúme tem esse sentimento de ameaça. Eu tô perdendo o meu objeto de amor. Mas no ciúme normal, através de uma conversa, através de um diálogo, a gente consegue resolver o problema. A gente consegue mostrar, tranquilizar, amenizar a situação, aquele sentimento de insegurança que o cônjuge ou que a outra pessoa ali está sentindo, né? Porém, o ciúme patológico, né, o ciúme doentio, também conhecido como síndrome de Otelo, envolve uma constante percepção de que o indivíduo está sendo traído pelo parceiro ou pela parceira. Imagine aí um sofrimento psíquico que essa pessoa, né, que a pessoa que está ali naquela expectativa, naquela vigilância, ela não passa, né? A todo momento ela está percebendo que está sendo traído ali pelo seu parceiro. Assim, todo e qualquer estímulo pode servir como sinal de traição, mesmo que não haja qualquer vestígio do rival. E aí é que está o problema. Mesmo que não seja real, mesmo que não tenha fatos, mas a pessoa fica naquela desconfiança. O meu parceiro está me traindo, meu parceiro está com outra pessoa, meu parceiro está investindo afeto em outro relacionamento. A pessoa fica naquela tensão, né? Achando que está sendo traído o tempo inteiro, sem qualquer vestígio
sem qualquer fato, sem qualquer ligação com a realidade, com fatos reais, mas ele está ali sempre interpretando a realidade falsamente. Essas pessoas que têm ciúme, esse ciúme patológico, né, são pessoas que realmente vivem em intenso sofrimento. Quais são os sintomas, né, esses sintomas do ciúme, né, do ciúme patológico doentio? O parceiro, né, a pessoa que está sentindo ciúme, ela sempre quer controlar o seu parceiro. A sua vontade é de controlar sempre o seu parceiro, né? Gosta de fazer visita surpresa para ver se pega no flagra alguma coisa, né? Vamos aqui fazer um flagrante aqui. Vamos pegar no flagra aqui. Ou seja, gosta de fazer visitas surpresas. Checa e-mails, bolsas, telefone, conta do cartão. Só vive checando, analisando. Não deixa o celular do cara em paz, né? Fica sempre observando ali, olhando para ver se o cara tem alguma coisa, se pega alguma conversa. Então a pessoa vive naquele estado de constante traição, né? E ele fica vigiando, liga inúmeras vezes para a pessoa, né? Para saber onde é que tá, com quem anda, se está próximo, se já chegou do trabalho, se está chegando do trabalho. Implica com a roupa do parceiro, né? Com seus amigos. Ó, essa roupa tá muito curta, a roupa tá assim. Seus amigos, aquele teu amigo ali é muito apegado com você, né? Tem mulher que é tão ciumenta que tem ciúme até de homens, né? De pessoas, de amigos, né? Do marido, né? Tem até ciúme de amigos do marido. Segue o parceiro. Isso aí é o cúmulo do cúmulo, né? É quando o camarada já tá seguindo, ou a camarada já tá seguindo o parceiro. Contrata um detetive particular para poder saber onde é que o parceiro tá andando, porque tem aquela desconfiança do parceiro. Isso aí, esses sintomas que eu estou passando para vocês são sintomas de um ciúme patológico. Caso você esteja ou conheça alguém que esteja com esses sintomas, você precisa de tratamento. Você precisa de tratamento. Você precisa tratar esse ciúme que está te matando, certo? Então esses são os sintomas do ciúme patológico. O ciúme doentio ou patológico, em muitos casos, pode trazer agressão física e ameaças diversas, tá? Então é muito comum num relacionamento conturbado, cheio de ciúme, haver agressões físicas da mulher em relação ao homem, do homem em relação à mulher. Daí surgir, né, os casos de feminicídio. Hoje, a cada 6 minutos, nós temos um feminicídio acontecendo no nosso país, que é homens que se relacionam com mulheres, que têm relação de afeto com mulheres, que maltratam, que agridem, que matam, que provocam violência psicológica, né? Porque, segundo a Lei Maria da Penha, né, tem a violência psicológica, tem a violência financeira e tem a violência física, né? Que é as vias de fatos. Muitos parceiros, eles acabam provocando violência física, mas muitos também provocam violência psicológica, né, na vítima. Mas a verdade é o seguinte: o ciúme doentio, ele tem essa capacidade de trazer agressões, né, ameaças, mortes, feminicídio, né? Então nós temos que tem que tomar cuidado. A pessoa que está com esse tipo de ciúme já está vivendo com esse tipo de ciúme, com essa vontade de agredir, de aniquilar a pessoa amada, né? Aquela pessoa que está ali na minha frente, tem que buscar um tratamento. Então, o que está por trás do ciúme? O que é que está por trás do ciúme, gente? Um forte sentimento de insegurança, como se fôssemos perder a pessoa amada a qualquer momento, né? A pessoa amada que é o objeto dos nossos desejos.
Então esse sentimento, ele provém de situações e traumas do passado, como abandono ou uma contundente rejeição. Então na infância, muitas vezes, abandono vivido, né, vivenciado pelo pai ou pela mãe, né, rejeição do pai ou da mãe, né, aquele sentimento de que eu não posso perder. Eu perdi uma vez, não quero perder de novo. É como se a pessoa já vivesse naquela expectativa de perder, de estar perdendo algo, né? Muitas vezes isso advém de um abandono, né, na infância ou de uma rejeição. A necessidade de controlar a relação e sufocar pode também vir de uma fixação iniciada na mais tenra idade. Provavelmente, primeiramente, uma necessidade desejante de controlar os pais, né? Essa fixação que foi provocada primeiramente na infância ali, né? A criança que tenta controlar a situação, a família, né? Dos pais, controlar. Então essa necessidade de controlar. Os nossos primeiros amores objetais são o quê? Pai e mãe. Posteriormente, né, essa vontade de controlar, essa vontade de estar no controle da situação, posteriormente passa para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para as pessoas que nós gostamos. A verdade é que essa insegurança traz intensos sofrimentos psicológicos, tanto para a pessoa ciumenta, né? A pessoa do ciúme, que está com ciúme, quanto também para aquela pessoa amada que está sofrendo aquelas ações do ciúme, né? Então, sofre todo mundo. Ciúme segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, como nós já vimos, o ciúme, ele é uma obra da carne. Você for lá em Gálatas capítulo 5, lá versículo 20, 21... você vai ver lá a palavra do Senhor dizendo, as obras da carne são manifestas. Que é o que? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, né? Dissensões, facções, inveja. Você vê, ciúme e inveja estão presentes nas obras da carne. Orgias ou coisas semelhantes a essas, eu vos advirto, como antes também já adverti, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, ciúme está aí presente, certo, nas obras da carne. Segundo a Bíblia, é obra da carne. E a obra da carne é contrária do Espírito. Quais são as obras do Espírito? As obras do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, né? Bondade, temperança, domínio próprio. Todas são fruto do Espírito Santo. As obras da carne, a carne, nossa carne que está nos nossos membros, o pecado que está nos nossos membros, né? E nós não nos livramos dele completamente. Somos livres do pecado porque Jesus já morreu por nós na cruz do Calvário, mas estamos ainda vivendo no corpo de pecado. Então, por isso, estamos sujeitos ainda a essas obras da carne, né? E Paulo, ele diz, a carne, ela milita contra o Espírito para que a gente não faça aquilo que o Espírito quer, né? Paulo, ele diz que existe uma outra lei nos nossos membros, que é a lei da carne, a lei do pecado. Mas graças a Deus, lá no capítulo 7 de Romanos, mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque nós somos livres em Jesus das obras da carne, ou melhor dizendo, do pecado. Embora vivamos num corpo de pecado e a qualquer momento a gente possa cair por causa disso. Jesus também disse que é do coração que procede os maus pensamentos, né? Então o ciúme é um mau pensamento provocado por um coração caído, né, do ser humano. Então agora nós podemos entrar mais precisamente na nossa revistinha.
Depois que nós falamos de ciúme, falamos de inveja, falamos, né, da inveja que aconteceu, né? E vamos agora tratar mais especificamente do livro de Gênesis capítulo 37, né? E a preferência de Jacó. Nós vimos que Jacó, ele preferia, por ser filho da sua velhice, ele preferia mais José em relação aos seus irmãos. Esse tratamento que Jacó deu a José trouxe ciumeiras e trouxe invejas, que depois se transformou em violência, tá? Então, foi exatamente por causa dessa preferência, e aí o comentarista ele coloca essa preferência, esse tratamento que ele dá ao seu filho José como uma falha. Essa preferência foi que provocou todo esse relacionamento conturbado que estava acontecendo na família de Jacó. Também tivemos um relacionamento conturbado na família de Isaac, entre Jacó e Esaú, que foi, né, objeto de nossa lição de número 2, que foi provocado também exatamente por causa da preferência que Isaac deu a Esaú e da preferência que Rebeca dava a Jacó. Então essa preferência também trouxe um rompimento, né? Trouxe engano, trouxe muitas dores, vontade de morte, de agressividade entre Esaú e Jacó, porque Esaú se sentiu enganado, né? Ali no momento em que Isaac, já velho, né, pretendendo abençoar seu filho Esaú por seu primogênito, Rebeca ouve tudo, se antecipa, né, faz um guisado, coloca ali Jacó na presença de Isaac e Jacó recebe a bênção, né? A bênção que era reservada ao primogênito, ele recebe ali. Mas tudo isso para se cumprir o que Deus falou para Rebeca quando ela estava gerando as duas crianças, né? Disse assim: olha, Deus falou para Rebeca, o maior vai servir o menor. Então tudo isso aconteceu para se cumprir a palavra de Deus, porque desde o ventre, sem antes eles praticarem o que é certo e o que é errado, antes de praticar qualquer obra, Deus já havia escolhido Jacó para ser aquele que carregaria a descendência de Cristo, do Salvador, né? O ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu consequências ao apresentar seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúmes nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, né? Ou seja, o objeto do amor dos filhos era o pai. Eles reclamavam o afeto que o pai estava dando a José. Eles queriam que aquele afeto que estava sendo dado a José fosse dado a eles também. Então, isso provocou o quê? O ciúme, né? O sentimento de ciúme, que é exatamente você ficar ali com medo de perder aquele afeto que o pai, Jacó, estava dando ao seu filho. Ou seja, eles já estavam sentindo ali que haviam perdido, né, seu espaço. E quando eles se perceberam ali que estavam perdendo seu espaço para José, aquele afeto eles tinham perdido do seu pai, gerou neles o ciúme, gerou neles a inveja, ou seja, que é o sentimento de aniquilação daquele que estava roubando deles o afeto que eles estavam querendo. Isso gerou uma inveja, gerou agressividade, que gerou exatamente também a vontade, primeiramente, de matar José e, em segundo lugar, de vendê-lo para poder colocar ele para que ele fosse o mais longe possível. Eles queriam que ele fosse para o lugar mais longe possível, porque eles não estavam mais aguentando ali a presença
de José. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Por quê? Porque eles não entenderam que aquilo que Deus estava fazendo com José, os sonhos que ele recebeu, tudo representava, na verdade, um livramento de Deus para o futuro. Eles não conseguiam ter essa visão espiritual. Por quê? Porque estavam na carne. A carne impede de nós vermos a vontade de Deus, de vermos a vontade do Senhor. Desculpa mais uma vez, estou um pouco gripado, né? Como vocês bem estão percebendo aí. Então, José, ele tinha aquela promessa, ele tinha o sonho de Deus ali na vida dele, de que ele iria, né? Ou seja, os seus irmãos iriam se curvar diante dele. Isso gerou mais inveja, porque, ora, eu já perdi o afeto do meu pai, ainda tem um tampinha desse dizendo que eu e todos os irmãos vamos ter que se curvar diante dele. Então, antes que isso aconteça, vamos acabar com o sonho dele, vamos acabar com a vida dele, vamos aniquilar, vamos tirar ele de perto de nós, né? Então, a inveja não só gerou essa vontade de aniquilação, de aniquilar José, mas também gerou, né, esse embotamento, né? Eles não conseguiam compreender que por trás de tudo aquilo, dos sonhos que José estava tendo, havia os desígnios de Deus, havia a vontade de Deus que estava querendo se cumprir ali, e eles não estavam entendendo aquilo. Como eu falei, eles estavam com sentimento carnal, né? Estavam vivenciando a carnalidade do seu mais alto grau, estavam impedidos de ter uma visão espiritual. Por quê? Porque, como eu coloquei aqui para vocês, deixa eu colocar aqui de novo, ó. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, né? E o espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Isso é a nova tradução, NVI, né? A nova versão internacional. É a tradução desse texto bíblico aí. O ciúme como causa de conflitos. A túnica era o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feita com fios de linho grosso. A túnica colorida de José o colocava em uma posição de destaque em relação aos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. Então, o ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. O ciúme é o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e até arrogância. Seus irmãos, com o orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir. Não tinha mais uma conversa pacífica, não existia mais. Eles já estavam descambando para a violência. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente tem no ciúme o nascedouro. Como o sábio Salomão declarou, o ciúme desperta furor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que o que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. O ciúme é uma obra da carne. Então, o ciúme, ele é um agente de conflito, né? Que gera inveja, gera um rancor, gera o ódio e o sentimento de aniquilação. Eu quero aniquilar o outro, eu quero me afastar, eu quero que ele saia da minha presença, ele não volte mais, que ele vá embora e não vá para um lugar distante, que não volte mais. E foi o que fizeram com José. A extensão do ciúme.
Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. Eu já falei aqui da relação marido e mulher, né? O ciúme pode trazer problemas na vida conjugal, amizade sincera, relacionamento profissional. Então está em tantas outras tipos de relacionamento, né? O ciúme está caracterizado exatamente pelo medo de perder, né? Perder o espaço, perder o emprego, perder o cargo, perder a mulher, a esposa, o esposo, perder o afeto do pai, que é o caso de José, né? O caso de tantas outras famílias, né, que nós temos por aí. Então, gente, isso é o que a inveja, o ciúme provoca, né? Como realmente é uma obra, existe uma malignidade por trás, né, da desconfiança, da insegurança, do controle, da posse, né? O ciúme, ele domina a pessoa, ele deixa a pessoa escravizada. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue, né? E a gente já falou aqui do ciúme doentio e do ciúme normal, né? O ciúme de cuidado, né? Que isso é realmente super normal. Os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. E só o que tem, né, gente? O que a gente está vendo, assistindo, né, nos noticiários de famílias que estão sendo destruídas por causa do ciúme não está no gibi. Nós vemos aí constantemente, já falei aqui, que a cada 6 minutos nós temos o feminicídio, né? E engraçado que muitas vezes esse sentimento de ciúme, inveja, medo, né, insegurança, ele provoca, deixa a pessoa tão louca que a pessoa tem a capacidade de tirar a vida, né, dali do seu cônjuge na frente dos próprios filhos, né? Nós estamos assistindo isso todos os dias. É terrível, é maligno, é demoníaco até mesmo, né? Podemos dizer assim. É triste o que nós estamos presenciando, assistindo, mas muitas famílias estão terminando, né, de maneira trágica, com mortes, com aniquilação, assim como aconteceu com José, né? O mesmo sentimento, é o mesmo sentimento maligno, faccioso, invejoso, de ciúme que houve na família de Jacó, é o mesmo que está ainda operando, imperando nas muitas famílias e muitas vezes até cristãs, certo? Então a gente precisa observar bem o nosso comportamento, né? Se nós estamos precisando de tratamento, gente, nós estamos precisando tratar nossas emoções, e muitas vezes isso a gente precisa quebrar muito preconceito ainda, né? Muito orgulho, né? As pessoas não procuram tratamento psicoterápico, as pessoas não procuram tratamento psicológico, porque por orgulho, por achar que está no controle da sua própria vida, né? Por achar que pode controlar aquele sentimento. Então acabam achando que não, isso é tranquilo, não preciso disso, não preciso de médico, não preciso de psicólogo, não preciso de uma terapia, eu não preciso de nada disso, eu não preciso me controlar, porque eu já me controlo. Eu não preciso controlar minhas emoções, eu não preciso porque eu já me conheço. E aí a gente vê, né, as muitas notícias ruins de morte de pessoas que achavam que tinham controle da situação. Achavam que controlavam suas emoções, achavam que conheciam a si mesmas, mas não se conheciam, não tinham autoconhecimento. Então a gente precisa buscar tratamento. Você tá aí com o ciúme, eu tenho um ciúme doentio, irmão. Eu tenho um ciúme terrível do meu esposo, dos meus filhos. Então você tá precisando de tratamento. Irmão, o meu casamento já tá quase indo embora a pique, né? Eu já agredi bastante meu esposo me agride, a gente vive como cão e gato. Tá errado, precisa de tratamento. Todos os dois precisam de tratamento. Precisamos identificar, certo,
as nossas emoções, os nossos sentimentos, o que nós estamos produzindo como comportamento, que é para poder evitar as tragédias familiares. O ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação, ofensas mútuas, infelizmente entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas na igreja, né? Assim, por ciúme, se calunia, se difama, se ofende o irmão em Cristo, um colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações de modo que produzam fruto do amor, gente. E não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-se uns aos outros, tendo inveja dos outros, né? Paulo já falava isso, né? Desse sentimento faccioso, sentimento de inveja, isso acontece muito no ministério também, entre pastores, um querendo aparecer mais do que o outro, um querendo ser maior do que o outro. E aí começa o sentimento, a vontade de ver o outro ser aniquilado, né? Quantas pessoas aí não tem essa vontade de ver o outro pastor se acabar? Não, eu oro para que aconteça um adultério, uma coisa, para poder ele desaparecer, acabar o ministério dele e o meu ficar só, né? Quantas pessoas, quantos pastores, quantos ministérios não estão nesse momento cheios de invejas e cheios de ciúmes, né? E tendo esse sentimento de aniquilação, de ver o outro ser aniquilado para que ele possa sobressair. Tem o sentimento, o desejo de ver o outro ser varrido da existência, né? Infelizmente. Vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. O que penso que está em nosso coração determina as nossas ações. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral, que com base na palavra aconselha com sabedoria. E, finalmente, considera com muita atenção o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se exalbebece, não é orgulhoso. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Viu, gente? Então busque tratamento, vá buscar o seu pastor, vá conversar, vá buscar ler a palavra do Senhor, vá aprender a amar o próximo como a você mesmo, né? Muitas vezes a gente está esquecendo disso e vivendo debaixo de inveja e ciúme, né? E aí gera todo tipo de emoção complicada. Então o ardor, para concluir essa lição maravilhosa, o ardor emocional determinado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho e destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes do vício da alma. Então, gente, vamos buscar o fruto do Espírito Santo: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, domínio próprio. Precisamos buscar esses sentimentos, essa vontade de ver o outro bem, né? O fruto do Espírito provoca isso na gente. A gente não arde em ciúme, não vamos arder de inveja quando estivermos cheios do Espírito Santo, gente. Mas se nós estamos cheios de carne, aí nós vamos estar longe do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus, tá bom? Então fica com Deus mesmo. E vamos fugir desse sentimento que está aniquilando, destruindo e trazendo tragédias, fazendo verdadeiras tragédias, não só na família de Jacó, não só na família de Adão, né, com Abel e Caim, não só na família de Esaú, que quase aconteceu uma desgraça também, né, entre Esaú e Jacó, mas na família de muitas pessoas por aí também as pessoas estão sofrendo.
sofrendo com ciúme, sofrendo com agressões, sofrendo, né, com a violência e com o sentimento de aniquilação. Mas aí nós temos que orar. E eu gostaria de fazer essa oração por você, por mim, por nós, né, para que nós possamos continuar pedindo ao Senhor que Ele venha nos encher do Seu Espírito Santo, para que nós possamos evitar esse sentimento, para que nós possamos evitar essa obra da carne na nossa vida. Então vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por essa aula maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que vai assistir essa aula. Que o Senhor possa invadir cada um com este amor, o amor que excede todo entendimento humano. Que o Senhor possa encher os nossos corações do fruto do Espírito Santo, para que nós possamos amar o nosso próximo, para que possamos se relacionar com o nosso próximo da melhor maneira possível. Senhor, traz o arrependimento quando a gente não conseguir. Que o arrependimento seja, meu Pai, o início, o começo das mais belas reconciliações e restaurações familiares para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe, Pai, as nossas orações e enche o nosso coração de amor. Te pedimos essas bênçãos dos céus em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família e até a próxima aula, se Deus quiser.